Olá, amigo, Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Nós vamos fazer nesse vídeo um resumo da liturgia da Palavra das missas desta terceira semana do tempo da Quaresma. Como vocês perceberam, na Quaresma nós não temos uma sequência de capítulos de um mesmo livro. Nós temos uma sequência de temas, Temas recorrentes vão aparecer durante a liturgia da Palavra. Temas que vão nos ajudar a vivermos melhor esse tempo de Quaresma. Então, essa semana nós vamos insistir bastante no tema da conversão. Na segunda-feira, o segundo livro de Reis, o capítulo 5, é a história daquele leproso sírio, estrangeiro, que é curado nas águas do Rio Jordão, mostrando então que a graça da cura, da salvação, da purificação não é para um determinado povo específico, não. Todos nós podemos nos banharmos nestas águas da salvação. Então a água, ela lembra a pureza, a purificação. O tempo de Quaresma é um tempo de buscarmos essa lavagem interior, essa purificação. E sempre que aparece água na Bíblia, nos lembra o batismo, o sacramento do batismo. Então, nesse tempo de Quaresma, somos chamados a retomar aquela graça que nós ganhamos lá no dia do nosso batismo. É o tempo de nos purificarmos, então, para revivermos aquela graça, aquela pureza que nós temos no dia do nosso batismo. No Evangelho de segunda-feira, o capítulo 4 de Lucas, onde Jesus fala que ele não foi enviado só para os judeus, não. Então, a missão universal de Jesus, a missão de Jesus é salvar a todos aqueles que querem se banhar nessas águas do batismo. Na terça-feira, o capítulo 3 de Daniel é aquela oração de Azarias na fornalha, onde ele fala que Deus deve nos acolher com a alma contrita, o espírito humilde, Esse que é o principal objetivo da oração. Rezar não é só pedir coisas a Deus, não. Nós rezamos para termos essa alma humilde, esse espírito contrito, E somente a partir do momento que tivermos essa humildade interior é que a gente vai poder perdoar o irmão. No Evangelho de terça-feira, o capítulo 18, Pedro pergunta lá, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus diz 70 vezes 7, infinito. Nós não devemos colocar limites ao amor ao próximo. Só quando nós tivermos esse espírito humilde é que a gente vai perdoar realmente sem medidas. E esse amor que nós temos que fazer ao próximo, como a graça do perdão, nós não devemos colocar limites, Pedro pergunta, quantas vezes? Até 7 vezes? Até não, até nada, até infinitamente. Não devemos colocar até certo momento. O amor ao próximo deve ser vivido sem medidas, sem limites. Na quarta-feira nós temos Deuteronômio, que vai nos falar sobre as leis. Nós devemos cumprir as leis e os mandamentos de Deus, Então é uma advertência que o livro do Deuteronômio faz para a conversão também, o tema da conversão. Nós devemos voltar para a prática dos mandamentos da lei de Deus para não sofrermos as consequências disso, O Deuteronômio está aqui às portas do exílio. Então o exílio não é uma maldade de Deus. Deus está punindo o seu povo, porque não praticou as leis. Muito pelo contrário, Deus é bom e a maldade que acontece são consequências dos nossos erros, da nossa falha. Deus disse, pratique ali as leis, sigam esse caminho. Se a gente não seguir esse caminho, o erro é consequência da nossa falha e não como uma maldade de Deus, não como uma punição de Deus. Deus não nos pune por a gente não fazer aquilo que Ele pede. Muito pelo contrário, Ele pede que a gente faça isso, que a gente siga as leis, os mandamentos, como um gesto de amor, O capítulo 5 de Mateus, Evangelho de quarta-feira, capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala, eu não vim abolir as leis, acabar com as leis, muito pelo contrário, eu vim dar pleno cumprimento, pleno cumprimento. As leis, os mandamentos são expressão do amor de Deus. Um exemplo, você que é pai e mãe, quando você dá um mandamento para o seu filho, faça isso, você não está dizendo isso porque você é mau, muito pelo contrário, você está dizendo isso, meu filho, faça isso ou não faça isso, você está demonstrando o amor que você tem pelo seu filho, você quer o bem dele,
e apontando para ele então o caminho que ele deve seguir e o que ele não deve seguir. É assim que nós devemos interpretar os mandamentos de Deus, né? Com bondade, sempre na bondade de Deus, que quer que o seu filho siga sempre o melhor caminho. Jeremias, a primeira leitura da quinta-feira, no capítulo 7 de Jeremias, ele denuncia exatamente aquelas pessoas que não ouviram a voz de Deus, né? Não ouvindo a voz de Deus, a gente acaba indo para o caminho do mal. Eles fazem o mal porque não ouviram devidamente a voz de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, o Evangelho da quinta-feira, Jesus é acusado lá de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, né? Ele está agindo por Beelzebul, e aí Jesus diz bem assim: quem não está comigo está contra mim, né? Então nós devemos seguir sempre Jesus, estar sempre com Jesus. Ele deixa bem claro ali, existem dois reinos, o reino de Deus e o reino do maligno. Qual reino que você está seguindo? Pense aí no seu coração, qual o reino que você está seguindo? Existem só essas duas opções. Se você não está seguindo o reino de Deus, então depois não venha lamentar as consequências de andar e viver ali o reino do maligno, né? Devemos sempre seguir o reino de Deus. Esse tempo de quaresma é um tempo próprio para isso, né? Para nós percebermos a conduta que nós estamos dando para a nossa vida. Será que eu estou seguindo realmente o reino do maligno? Eu tenho que me converter. É um tempo próprio para isso, né? Para a conversão. E voltar então a seguir os valores do reino de Deus acima de tudo. Na sexta-feira, né, terminando a semana, a leitura de Oséias, capítulo 14, onde ele faz ali uma prece penitencial, né, também nesse sentido de convite à conversão. Ele fala que o retorno que nós devemos ter a Deus começa com o reconhecimento das nossas faltas. O retorno a Deus começa com o reconhecimento das nossas faltas. Então a gente tem que perceber o mau caminho, as faltas que nós estamos cometendo, para aí sim converter, né? Mudarmos radicalmente e voltarmos para Deus. O caminho de Deus começa com a gente tomando consciência do mau caminho que nós estamos seguindo. E encerrando a semana, o capítulo 12 de Marcos, da leitura de sexta-feira, fala do primeiro e do maior mandamento. Qual é? Amar a Deus. E o segundo é bem semelhante a esse: amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo é esses os principais mandamentos. É esse o caminho que nós temos que nos converter e começar a seguir. Chega de ódio. O caminho do ódio, o caminho da falta de perdão é o caminho do maligno. Esse tempo de quaresma é o tempo de tomarmos consciência de que nós não devemos seguir o reino do maligno, devemos nos converter e seguir o reino do amor, que é o reino de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo.